Bom, vamos conversar um pouco sobre o recurso de agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento, ele está previsto no Código de Processo Civil, nos artigos 1015 a 1020, né, aí do CPC, e esse recurso, ele é cabível a uma correlação entre o cabimento de agravo de instrumento e decisão interlocutória. Prazo para interposição desse recurso é de 15 dias, isso tem previsão no artigo 1003, parágrafo 5º, são 15 dias, inclusive, úteis, né, na forma do artigo 219 do CPC. E em relação ao cabimento desse recurso, surgiu uma divergência na doutrina, porque há um artigo no CPC, que é o artigo 1015, que prevê as hipóteses de cabimento desse recurso. E surgiu uma divergência doutrinária se esse seria um rol meramente exemplificativo ou se ele seria um rol taxativo, né? Ou seja, se o agravo de instrumento caberia em outras hipóteses ou não, daquelas que estão previstas nesse artigo 1015 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, sob o tema 988, em recurso especial repetitivo, decidiu que o agravo de instrumento, o rol do cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada. Ou seja, é possível a interposição de agravo de instrumento em outras hipóteses, além daquelas que estão previstas no artigo 1015, desde que exista urgência, com risco de ineficácia do provimento final, quando do momento da apreciação da questão em recurso de apelação interposto em face da sentença proferida no processo. Então, nessa hipótese, é possível a interposição de agravo de instrumento, mesmo que a situação não tenha sido contemplada no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Por exemplo, uma decisão do juiz que determina que um processo não tramite em segredo de justiça. Essa decisão, pelo artigo 1015 do CPC, não comporta agravo de instrumento. Mas se você esperar o momento final, a prolação da sentença, para arguir essa questão em recurso de apelação, até lá, né, aquilo que se pretendia evitar, que é o conhecimento pelas pessoas do conteúdo daquele processo, não se vai conseguir mais obter. Então essa é uma hipótese que o STJ admite, né, que seja atacada essa decisão por meio de agravo de instrumento. O agravo de instrumento deve ser interposto como regra junto ao Tribunal de Justiça, junto ao tribunal. Há a possibilidade também pelo Código de interposição do agravo em primeiro grau, na instância singular, e aí cabe ao magistrado remeter esse agravo de instrumento para o tribunal. E o recurso de agravo de instrumento é um recurso que é feito, né, por meio de uma petição e deve, ao reboque dessa petição, serem juntados alguns documentos, que são documentos obrigatórios, mencionados no artigo 1017, inciso 1 do Código de Processo Civil. Junto com o agravo de instrumento, você tem que juntar uma cópia da petição inicial, uma cópia da contestação, uma cópia da petição que deu origem à decisão recorrida, decisão agravada, uma cópia da própria decisão agravada, certidão de intimação da decisão recorrida e as procurações dos advogados das partes. São documentos obrigatórios. Facultativamente, você pode juntar outros documentos, né? Não há nenhum óbice quanto a essa possibilidade. Cumpre esclarecer que se o processo for eletrônico, né, se o processo tramita em meio eletrônico, tanto em primeiro como segundo graus, a juntada desses documentos ela é dispensada. Por exemplo, o processo tramita pelo PJE, Processo Judicial Eletrônico. Nesse caso, é perfeitamente possível que sejam o advogado do agravante não junte, né, essas decisões, esses documentos, a decisão, a petição inicial, a contestação, ao agravo de instrumento eletrônico. Bom, o agravo de instrumento ele tem efeito devolutivo, né, é o efeito devolutivo, além do mais, todos os recursos têm efeito devolutivo, e como regra, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Entretanto, havendo probabilidade de provimento do recurso e periculo in mora, né, o risco de ineficácia do provimento final, quando do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, é possível que o relator atribua, nesse caso, efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Aqui é uma distinção importante, porque se a decisão do magistrado é de cunho positivo, pediu uma liminar e o juiz deferiu, a parte contrária vai pedir efeito suspensivo no agravo de instrumento. Por outro lado, se a decisão do magistrado é de cunho negativo,
Eu pedi a liminar e o juiz indeferiu aquela liminar, né? Eu vou agravar, vou interpor agravo de instrumento e, nesse caso, eu vou pedir que o tribunal atribua efeito ativo ao recurso.